Fala moçada, bem-vindos de volta. Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Antes de mais nada, você que está assistindo, se inscreva no canal, toque a sinetinha ali, dá uma força para a gente, assista aos contras, assista aos outros TBTs. Hoje o TBT para lá de especial. Hoje nós temos dois convidados, TBT em dose dupla, e celebrando os 15 anos do título do Paulista de Jundiaí na Copa do Brasil. Quem diria, hein? Voltando ao passado, lembrando os bons momentos do Paulista. Hoje o TBT com Léo e Márcio Mossoró, os caras que fizeram os gols do título do Paulista no jogo de ida, vitória por 2-0 sobre o Flu, depois a conquista no jogo de volta. Assista aí. Nossas memórias. Fala, rapaziada, estamos de volta aqui com mais um TBT, hoje especial. Hoje eu vou receber dois convidados, mas antes disso, faça um pedido aí, deixa seu like, assina o canal, dá essa força para nós. Boa noite aí, Léo e Márcio Mossoró, tudo bem com vocês? Boa noite, Francisco. É um prazer falar com vocês aí, relembrar grandes coisas, né, que a gente fez aí no futebol, em especial lá no Paulista, naquele ano maravilhoso. Boa noite a todos, boa noite, Francisco. É um prazer estar aqui com você, podendo relembrar aí, como o Léo falou, né, aquela nossa conquista e tal. Então vai ser um momento bom, poder viver tudo aquilo novamente. Que bacana. Antes de falar da conquista, era um baita time. Devo ressaltar que esse time começou a ser armado em 2004, né? Mas assim que começou o ano, qual que era a expectativa de vocês? No ano de 2004 tinha alguns jogadores mais experientes, né? Como o Isaías, tinha o Canidé, que estava emprestado do Santos. Aí na base, né? Nesse mesmo ano, tinha o Danilo, tinha o Amaral, tinha o Cristian, o Abraão. E realmente, como você frisou aí, eu acho que foi algo preparado, né? Para poder ter esse grupo forte. Mas se você falar que no início da época a gente planejava chegar a uma final do Paulista ou a uma final da Copa do Brasil, a gente vai estar mentindo aqui. Como a gente sempre fala e frisa durante todas essas comemorações que a gente está tendo aí do Paulista, foi algo que a gente foi ganhando confiança ao decorrer do campeonato, né? Tanto do Campeonato Paulista também, que se viu para a gente pegar mais bagagem, para pegar mais experiência também, né? Mas eu acho que foi fundamental para essa conquista e para revelações de jogadores que surgiram na época foi a chegada do Mancini. Eu acho que a chegada do Mancini determinou muito para os jogadores da base, porque ele já tinha passado pelo Paulista, já conhecia, né, como era o Paulista, já tinha essa identidade com o clube. Então acho que isso facilitou mais e com a chegada dele, ele passou uma confiança tremenda para os jogadores que subiram, né? E aí sim as coisas foram virando realidade no futuro. Bacana. E você, Léo? Você era um atacante veloz, né? O Paulista tinha um time bem coeso, tinha o Márcio no meio, o Christian que era muito bom na bola parada. Como que foi sair do Guarani e chegar no Paulista? Cara, eu cheguei no Paulista, parecia que eu estava chegando em casa, parecia que eu tinha vivido o que eu vivi no Guarani. Eu comecei no Guarani em 95 e saí quase em 2005, foram 10 anos, né? E eu cheguei no Paulista, no começo do ano, parecia que eu era da casa. Fui muito bem recebido, como o Moçoro falou, muitos meninos da base que estavam subindo, então eu vivia mais ou menos a mesma coisa. De repente eu era um pouco mais velho que alguns, mas também muito jovem. E, cara, a gente formou uma família lá, cara. Então, todos que chegaram, eu falo não só por mim, mas todos que chegavam eram muito bem recebidos, cara. E o resultado aconteceu, né? Eu acho que o que a gente fez, a nossa família, o que todos proporcionavam ali, acabou se transferindo para dentro de campo. E os resultados aconteceram e a gente conseguiu esse título aí da Copa do Brasil, que vai ficar marcado pro resto de nossas vidas. E a campanha foi muito boa, né? Superaram os grandes gigantes, né? Eu lembro de um jogo contra o Cruzeiro, que foi uma partida primorosa aí do Paulista. Como é que era o vestiário? Como que era a pré-eleção? Como que era a preparação para enfrentar esses grandes jogos, Mossoró? Então, Francisco, era algo assim que era muito natural. Lógico que a gente tinha a nossa responsabilidade, o Mancini também, porque estava começando ali como treinador profissional, né, do Paulista, foi a primeira oportunidade dele, até porque o Mancini estava jogando e resolveu assumir como treinador, né? Então, eu acho que, pelo simples fato de Mancini estar começando tal, e ser um jogador experiente, que tinha acabado de encerrar sua carreira, e pegou um grupo muito jovem, né? Tinha algum jogador experiente ali já tal, e eu acho que o Mancini soube diferenciar isso, soube tirar a pressão desses jogos grandes, né? Porque vocês determinam que o jogo
chave, acho que muitos falam que foi do Cruzeiro, por tudo, pelo segundo jogo principalmente, né? Por estar 3-0 para o Cruzeiro. A gente foi lá e reverteu, mas pra gente, eu acho que o Léo vai lembrar muito bem, eu acho que o jogo-chave pra gente foi aquele contra o Internacional. Porque pra mim o Internacional tinha o melhor elenco do Brasil naquele ano e vinha do título do Gauchão, o time vinha com moral, a gente já pegou eles seguidos ali na casa deles e tal. Então, a gente estava ali como se fosse, vamos jogar, vamos aproveitar esse momento aqui agora, porque certeza que a gente vai sair pro Inter. Mas depois que começou o jogo, a gente começou a desenvolver, o Mancini passava pra gente toda hora confiança e tal. E a gente perdeu de 1-0 e o Mancini saiu lá dizendo assim, a gente vai passar de fase. Nós vamos passar pelo Internacional. Então, acho que era muito leve o vestiário nosso, era com alegria, com responsabilidade, mas acima de tudo, a gente encarava as coisas com seriedade ali na hora do vamos ver. Legal, com seriedade, mas se divertindo, né? Aproveitando o momento, que para um elenco jovem era novidade, né? Ô, Léo, me fala uma coisa. Como é que foi a primeira decisão? Foi contra o Fluminense, no Jaime Sintra? Pô, você chegou jovem já fazendo estrago, tá? Estava recordando que na estreia fez um gol chapelando o Batata. Como é que foi a noite anterior ao jogo? Conseguiu dormir? A gente tenta, mas foi difícil, né, cara? Só lembrando que o Mossoró falou que o Inter tinha um dos melhores times daquele ano lá. Ficou melhor ainda depois que eu e o Mossoró fomos pra lá, né? Era o Muricy na época ainda, né? Era o Muricy, depois do ano seguinte foi o Abel. Era a base do time campeão da América. Então, voltando à final, cara, confesso que é difícil de dormir, mas a gente estava muito concentrado, como o Mossoró falou, cara, a gente jogava um jogo, às vezes a gente tinha um tempo ali de se despedir, de dar um beijo na nossa família e a gente voltava à concentração. Então a gente ficou ali de um mês, 28 dias talvez concentrados. Então a gente estava só pensando no jogo, só pensando no campeonato. Verdade. Então a gente estava totalmente focado, como o Mossoró falou, a gente foi ganhando confiança durante o campeonato. A gente só tirou times da primeira divisão daquele ano, então foi Juventude, Botafogo, Inter, Figueirense, Cruzeiro, Fluminense. Eu acho que a trajetória nossa durante aquele ano nos credenciou, cara. Então a gente estava preparado, a gente tinha um time jovem com certeza, estava todo mundo muito ansioso, sem dúvida, para esse jogo, mas a gente estava preparado. Então, com certeza a gente não dormiu bem, a gente ficou pensando muito, mas na hora que a gente chegou ali no vestiário, que é como o Mossoró falou, a gente brincava ali, fazia nosso futebol e nosso 2 sem coxa, que era tradicional, a gente estava sempre se divertindo, mas a hora que a bola rolava, aí era a Vera mesmo. E, cara, deu certo, deu tudo certo. E era a nossa oportunidade também de aparecer, a gente estava num time do interior, todo mundo querendo buscar seu espaço, e acabou acontecendo, tanto que daquele time, 90% acabaram indo para times grandes. Primeira partida, 2-0. Como é que estava o ambiente em São Januário? A gente sabe que São Januário, o entorno, é um estádio difícil de chegar. Como é que estava o entorno de São Januário? Rapaz, foi tenso, viu? Foi tenso. Eu lembro perfeitamente a gente chegando no estádio, aquilo ali, como você falou, realmente para entrar ali, para ir. Eu nunca tinha, né, jogado lá e tal, então foi novidade, tudo. Ao chegar lá, eu falei, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir sair daqui com o título? Os caras jogaram pedra. Chegaram a quebrar o vidro do ônibus. Aí a minha família tava, no caso, na altura era a minha noiva, né? Hoje a minha esposa, ela tava no carro de trás, numa van menor, com alguns familiares que foram pro jogo também. E eu via pela parte de trás, assim, do ônibus, eles balançando, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, tal. E todo mundo falou, abaixa, que vai vir pedra, vai vir tudo aí. E foi aquela coisa toda, tal, até ver a gente passar. E eu lembro quando assim que eu desci, já olhei para trás pra ver se o carro que tava lá, minha noiva, tinha passado também, estava tudo bem e tal. E aí todo mundo passou, entrou me chamando assim, falou assim, olha, é com essa pressão aí que a gente vai ganhar aqui dentro dos caras. Vamos para cima deles. Isso que é bom, esses jogos são bons de jogar. Não vamos com medo e tal. Então a gente já começou mesmo antes do aquecimento a gente já começou a viver aquilo de uma forma mesmo, como se a gente estivesse já comemorando o título. Graças a Deus, no final a gente pôde comemorar o título. E depois a gente saiu numa boa, não tinha mais ninguém lá. Todo mundo foi-se embora, saíram murchinho, nem tiveram força ali para querer nos esperar e tal. Então foi super tranquila a saída. E até o jogo foi tranquilo, né? O Paulista armou um esquema que não sofreu grandes sustos. Inclusive as maiores chances de gols foram do Paulista. É verdade. A gente fez um jogo mesmo perfeito, fez com o regulamento mesmo embaixo do braço.
Eu acho que era aquilo que tinha feito. O Mancini eu acho que todos os jogos o Mancini foi muito estratégico. Ele estudava cada adversário. No próprio jogo contra o Cruzeiro, né? Ele começa também com 3 volantes e já 3-0 Cruzeiro, ele tira o Amaral do jogo, coloca o Léo, né, Léo? Ele me tirou e colocou um volante a mais. O primeiro jogo ele sempre tinha essas alterações aí de acordo com o jogo. E o Léo entra muito bem. A gente ali já no início do tempo consegue fazer os 2 gols e tem outras chances para fazer o empate, até ganhar o jogo. Então, assim, o Mancini, ele foi realmente, eu sempre costumo dizer que ele foi um cara chave, né? Porque para mim o treinador é o cabeça do time, você faz aquilo que o treinador pede e manda, e o Mancini fez isso muito bem durante toda a competição. Bacana. E, Léo, quando acabou o jogo, como é que foi a festa, a recepção em Jundiaí? Foi demais, cara. Eu acabei não jogando, né, o segundo jogo, que eu tomei cartão amarelo na comemoração do gol do primeiro jogo, mas estava lá no estádio, sofrendo mais, né, do que sofre o mais, pessoal, né? que estava jogando. Ficar de fora ali não é fácil, cara. Então, o tempo não passa, você não pode ajudar. E foi um sofrimento danado, cara. Mas a volta aí é só festa, né? A gente não dorme. A hora que chegou em Jundiaí, que a gente foi recebido ali na entrada da cidade, no caminhão de bombeiro, a cidade inteira parada para recepcionar a gente. Não tem palavras para descrever, cara. É um sentimento muito bom. Só quem vive isso mesmo, que você tá ali em cima do caminhão, a torcida gritando nosso nome, gritando o nome do clube, querendo autógrafo, cara. É um sentimento inexplicável, e eu torço para que o Paulista consiga voltar, né, a brigar por títulos, porque é um clube enorme, é um clube gostoso, é uma cidade boa de se viver, um clube receptivo. Então eu torço muito para que o Paulista volte a disputar títulos assim, como foi na nossa época. Legal. Léo, gol mais importante para você, o contra o Corinthians ou na final contra o Fluminense pelo Paulista? Eu acho que o da Copa do Brasil, né? O do Guarani tem um gosto especial. Eu tinha 17 anos, estreando no profissional naquele ano. O Corinthians é o time que eu torcia na infância, jogando num Pacaembu lotado. Cara, tem um gosto especial, mas fazer um gol numa final de campeonato, um campeonato do nível da Copa do Brasil, né? Cara, não tem explicação. Tanto que eu me exaltei, fui subir no alambrado para comemorar, acabei tomando cartão. Vou emendar uma outra pergunta. Eu sei que cada conquista tem seu peso e tem o seu sabor, mas o que representou mais para você? Ganhar a Copa do Brasil pelo Paulista como um protagonista ou ganhar a Libertadores pelo Inter? Eu falo isso também bastante porque a Copa do Brasil eu fui mais ativo, né? Eu participei de quase todos os jogos, só o último que eu não joguei. Eu acho que ganhar um título como a Copa do Brasil jogando tem um gosto bem especial, mas ser campeão da Libertadores também é maravilhoso. A gente tinha um time fantástico também em 2006 lá, o Mossoró estava lá já com a gente, acabou jogando mais que eu, e foi demais também, mas os dois têm um gosto especial. E hoje, como é que tá o Mossoró hoje? Eu já estou 6 anos aqui na Turquia. Na Turquia? Né? Joguei 5 anos pelo Başakşehir de Istambul. É um clube também que não era conhecido e nos últimos anos tem brigado pelo título aí turco diretamente com os grandes, né? E aí esse ano eu tive uma proposta nova aqui de um clube do Göztepe que estava com um projeto novo, né, de chegar na Europa e tal, e pela minha idade e tal, eles me ofereceram 2 anos de contrato, então foi algo bem interessante, resolvi aceitar, né, e aqui eu estou. Que legal. O Léo, fala um pouco do seu projeto, Léo. Até mesmo quando eu estava no Paulista, eu ainda cursava Educação Física e infelizmente acabei não conseguindo terminar pela minha carreira, né, pelo futebol, mas em 2017 eu acabei parando de jogar, terminei o curso de Educação Física, hoje eu sou professor, dou aula num projeto de futebol aqui que manda meninos para estudar e jogar nos Estados Unidos e na Espanha, e dou aula numa escola também de futsal, dou aulas personais também, então tô tocando a vida aí. Quem sabe mais para frente não posso me preparar também e voltar para o futebol profissional. Tem bagagem, tem bons professores, tem experiência. Verdade. Tá buscando conhecimento, tem bagagem. Antes de terminar, eu devo pedir desculpa aí para vocês dois, porque eu sou tricolor, sou fluminense, e eu trabalhava na época da final, eu trabalhava no aeroporto de Congonhas. Então, o Mossoró não lembro, mas o Léo eu atendi. Quando vocês embarcaram,
Vocês tinham um lateral cabeludo, acho que era Vital, não era? Vidal? Vidal. Ele era bem engraçado, ele ficou batendo um papo, não, aposto com você que vocês vão, que vai ter volta, mas não teve. Mas o título ficou em boas mãos, aí a gente fica contente, tenha projetado vocês aí para grandes voos bem maiores. Vou encerrar por aqui, queria considerações finais dos dois. Primeiro com o Márcio, tá? Vai lá. Não, só agradecer, né, pelo convite, Francisco. Poder relembrar e viver isso novamente é muito prazeroso, né? A gente poder relembrar tudo aquilo que a gente viveu há tanto tempo atrás e ainda está tão vivo e presente na nossa memória, né? A gente falando aqui, revivendo isso e vem novamente as imagens, vem todos os jogos, né, que a gente passou e a gente ficava imaginando quando a gente passou o Juventude, aí depois passamos o Botafogo, aí depois passamos o Figueirense, eu falei, meu Deus, vamos chegar lá, será? E aí depois, quando chega o momento, já você dizendo, não, agora é só aguardar, que o troféu tá lá já à nossa espera tal, e dizer que é muito... eu sou muito privilegiado de poder ter pego um grupo daquele, né, com jogadores que hoje nós mantemos contatos, eu tenho uma amizade muito boa com o Léo desde o início, o Léo mesmo falou quando chegou lá, foi muito bem recebido por todos, mas eu me dei muito bem com o Léo, tanto ele como a família, a gente viveu bons momentos também, não só dentro de campo, mas também fora de campo, então ficou tudo muito gravado, ficou tudo muito guardado e gravado na minha memória, então eu tenho a agradecer a Deus por poder ter vivido tudo isso e poder estar relembrando e ter o contato também dessas pessoas que marcaram minha vida, tanto profissional como pessoal também. Muito obrigado por poder relembrar isso, Francisco, muito legal da sua parte também, esse programa e dizer que estou sempre à disposição, precisar, viu? Um grande abraço aí. Desculpa pelo time, mas tinha que ficar em Jundiaí, tinha que ficar com a gente, que a gente ia fazer história mesmo. Eu vou te falar que eu era o único tricolor na loja, que o que eles me alopraram, mas foi tudo bem. Perder faz parte do esporte. É isso aí. Obrigado, um grande abraço. Imagina, eu que agradeço. O Léo? Cara, assim como o Mossoró falou, a gente está numa semana aí de lembranças, né? Já está fazendo 15 anos que a gente ganhou esse título tão importante para a gente, para a cidade de Jundiaí, para o clube. E, cara, vem sempre à mente, cara, quando a gente começa a falar com o pessoal, lembrando disso, como o Mossoró falou, a trajetória toda, desde o primeiro jogo, é fantástico, cara, é muito bom relembrar, é emocionante. Hoje, com filhos, já poder mostrar para os nossos filhos o que a gente fez, não tem palavra para descrever. E como o Mossoró falou também, poder estar aqui com o Mossoró, cara, a gente pode contar no dedo o número de amigos que a gente tem no futebol. O Mossoró é um dos amigos que eu tenho. A gente pôde viver junto em Jundiaí quase um ano. Depois, em Porto Alegre, a gente ficou junto, então nossas famílias estavam sempre juntos. Depois joguei em Portugal num clube, o Mossoró estava num outro clube, só que de cidades próximas, a gente estava sempre juntos, cara, toda semana. Então é fantástico, é bom estar aqui com vocês. E sempre bom relembrar do Paulista e das amizades que a gente fez durante toda essa vida aí nossa no futebol. Maravilha. Bacana. Bom, rapaziada, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, seu like. A gente volta semana que vem. Um grande abraço. Nossas memórias.